Caríssimos irmãos e irmãs, nós, mais uma vez, escutamos a primeira leitura que nos apresenta o início apostólico da igreja. O que a igreja, como a igreja está se expandindo, como a igreja está crescendo, e vale a pena enfatizar. É incrível a postura dos apóstolos, a coragem que eles demonstram, o desprendimento de si mesmos, porque o interesse deles, o único interesse deles é a glória de Cristo, fazer a vontade de Deus, estar unido a Deus. Ontem nós ouvíamos Pedro e os outros apóstolos que foram levados diante dos saduceus, do chefe da sinagoga, e eles proibiram que eles ensinassem, e Pedro responde: importa obedecer a Deus que aos homens. Então esse destemor, essa valentia, eles agora estão aqui, foram chamados. Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, agora versículo 40. Chamaram então os apóstolos, já que eles não obedeceram, mandaram açoitá-los, isto é, eles foram açoitados com varas ou com azorrague, mas eles levaram 39 açoites, porque a lei proibia dar mais do que 40 açoites. Então, para que eles não errassem a conta, eles sempre davam 40 menos 1, isto é, davam 39 açoites. São Paulo fala que por 5 vezes ele foi açoitado. Então aqui os apóstolos foram açoitados, receberam os 39 golpes, e diz aqui que eles foram açoitados. Os chefes, os anciãos, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e os soltaram. Não adiantou de nada, porque eles não iam parar de anunciar o nome de Jesus. Mesmo se eles fossem açoitados uma outra vez, eles não iriam parar de anunciar o nome de Jesus, mesmo que eles perdessem a própria vida. Percebe aqui a diferença de postura daqueles homens medrosos para esses homens agora valentes? Mas ainda mais, no versículo 41 diz que os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome do Senhor. Eles saíram contentes porque eles sofreram por nosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui falando de uma realidade, de uma transformação que a graça de Deus opera na alma. Isto é, quando uma pessoa ela vai se unindo a Deus, quando a amizade de uma pessoa com Deus vai aumentando por meio da sua vida de oração, sempre, meus santos, né? A oração sempre está presente, porque não há como crescer na amizade com Deus sem oração. Então, a oração acrescenta-se a penitência, a oração acrescenta-se, é claro, sempre a caridade, isso é, o amor pelos irmãos e o amor a Deus, claro, mas a oração é sempre expressão de tudo isso, hein? Quando a gente fala oração, lá, implicitamente, estão incluídas a penitência e a caridade. Pois bem, quando a alma vai crescendo na amizade com Deus, vai acontecendo algo maravilhoso nela. Ela vai se desprendendo de si e se voltando cada vez mais para Deus. Ela vai se esquecendo de si e vai vendo sempre, primeiramente, a Deus, vai colocando sempre Deus em primeiro lugar e vendo as coisas a partir da luz de Deus. Porque nós, o homem natural, o homem carnal,
ele vê as coisas simplesmente a partir das suas paixões ou a partir da sua racionalidade, a partir dos seus sentimentos, dos seus medos, dos seus gostos, dos seus prazeres, ou a partir simplesmente da lógica das coisas. Mas a alma unida a Deus, ela vai vendo a partir do Espírito, ela vai vendo a partir da luz da fé, de modo que a postura dela diante das coisas é bem diferente. Então, o homem espiritual é bem diferente do homem puramente animal, carnal, material, lógico simplesmente. Pois bem, então, os apóstolos, eles vão crescendo nessa amizade com Deus, nessa união com Deus, de modo que na alma deles se realiza isso que nós ouvimos tão belamente no Salmo de hoje e repetimos como a antífona do Salmo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só isso que eu desejo. Isso aqui, meus santos, não é poesia religiosa. Isso acontece na alma daquele que cresce na amizade com Deus. Ele aprende não simplesmente pelo intelecto, mas ele deseja a partir do mais profundo da sua alma, o que ele mais deseja, e o que ele unicamente deseja é estar com Deus. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso o que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Isto é estar com Deus, é amar a Deus. Para mim só há um bem, é estar com Deus, diz a palavra. Ou lá no Salmo 72, no versículo 25, se vos possuo, meu Deus, nada mais me atrai neste mundo. Vocês percebem a liberdade que esta sabedoria confere à alma, quando eu compreendo pela luz da fé que Deus é o bem mais valioso, que Deus é o que verdadeiramente importa, que Ele deve ser buscado acima de todas as coisas. Só isso nos faz compreender essa liberdade dos apóstolos, de mesmo em meio aos sofrimentos, eles não estão dispostos de maneira nenhuma a abandonar Jesus. Foram açoitados e não será a primeira vez, outras vezes acontecerão, e depois, pior do que os açoites, que já não são pouca coisa, imagina o que é alguém levar 70 golpes de vara nas costas, nas nádegas e nas coxas. Isto é, onde bate na primeira vez vai encaliçar, vai fazer o sangue pedrado, mas depois a carne vai estourar, porque não vai aguentar golpe sobre golpe. Então nós não estamos falando aqui de uma poesia, nós não estamos falando aqui de que a alma que cresce na amizade com Deus não sofre. Sofre, só que ela aprende a amar até o próprio sofrimento. Não é isso que diz Santo Agostinho de Hipona? Quem ama não sofre, se sofre, ama até o sofrimento. Então, eu não quero aqui nem de longe diminuir o aspecto doloroso de viver neste mundo fiel a Cristo, cada um na sua circunstância de vida. Mas existe algo, uma realidade espiritual, existe uma alegria espiritual que, embora não faça desaparecer o sofrimento, nos dá uma sabedoria que o ultrapassa. Então os apóstolos sofreram, doeu na carne deles, aqueles golpes doeu, e doeu muito, não doeu pouco não, doeu muito, mas existia uma profunda alegria em seus corações, porque eles sabiam que estavam fazendo a coisa certa, que eles estavam unidos a Jesus, que eles estavam tendo uma vida semelhante à de Jesus. Meus irmãos,
quando a alma vai crescendo na amizade com Deus, ela deseja se assemelhar ao amado. É só assim que nós podemos compreender porque é que os santos queriam viver já nesta vida a vida de Jesus. Porque eles queriam reproduzir na própria vida a vida de Jesus. Porque eles eram masoquistas? Não, porque eles compreendiam que não há maior alegria para aquele que ama estar unido ao amado. Então isso, meus santos, não é poesia religiosa. Isso nós precisamos rezar para que Deus, claro, cada um no seu processo, mas para que Deus vá nos ensinando a nos unir a Jesus, para que a nossa oração de verdade nos una a Jesus, para que quando vocês voltarem a receber Jesus na Eucaristia, aconteça de verdade uma comunhão na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ora, uma pessoa, um homem que se une à mulher e diz: eu estou unido a você somente no prazer e na riqueza, isso não é amor. Pois bem, a alma que se une a Cristo e diz: eu quero estar unido ao Senhor somente na ressurreição, isto não é amor, isto não é união. Mas o que eu estou dizendo é que não será apenas um imperativo intelectual, será um imperativo da alma. Você desejará se unir a Jesus e se unir na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. É por isso que os apóstolos, versículo 41, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, os apóstolos saíram do conselho muito contentes, cortados, chagados, surrados, eles tinham apanhado e saíram muito contentes, porque eles apanharam por Cristo, eles sofreram por Cristo, eram discípulos de Cristo, e a cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não disseram que se eles fizessem isso, eles voltariam a sofrer e poderiam até morrer? Sim, mas o que é que vai fazer com que eles deixem de fazer aquilo que agrada a Deus para agradar aos homens? Santa Teresinha, eu até ontem citei rapidamente, quando fiz menção do quem ama não sabe calcular, né? Acho que foi ontem, se não foi ontem, foi antes de ontem, se não foi antes de ontem, foi antes de ontem. Mas foi em alguma dessas homilias que eu citei Santa Teresinha, dizendo que quem ama não sabe calcular. Essa afirmação dela está em um poema em que ela fala do viver de amor, que é exatamente isso. Isso é, da alma que se une a Deus de tal maneira que ela quer amar a Deus em tudo. Ela quer viver de amor, porque foi assim que Deus viveu. Jesus viveu de amor, viveu para amar a Deus e para nos amar. E viver de amor porque ela quer amar a Deus aqui neste mundo, tendo uma vida semelhante do seu amado. Vou ler apenas alguns trechos desse poema. Ela diz assim: vives, Jesus, vives por mim numa hóstia escondido, escondida também eu por ti viverei. Isto é, assim como o Senhor vive escondido, eu vou viver escondida também. Então percebe que é um desejo de ter uma vida semelhante à de Jesus, é próprio de quem ama. O amante deseja se assemelhar ao amado. Se você ama, eu já falei aqui tantas vezes isso, quando você ama alguém, você começa até a repetir as manias, os trejeitos, os costumes daquela pessoa. Um parêntese,
Eu aprendi a gostar de comida japonesa por causa de um amigo. Eu tinha ojeriza de pensar em comer peixe cru. Mas eu tinha um amigo que amava comer comida japonesa. E me chamava e eu aprendi a gostar. Então é próprio, quando a gente ama alguém, quando a gente tem amizade com alguém, aquilo vai acontecendo naturalmente. Isto é, há uma mudança no seu coração. Então, precisamos nos unir a Jesus para que Ele nos ensine a ser mais desapegados de nós mesmos, porque senão todo e qualquer sofrimento será um tormento. Porque o sofrimento é sempre o quê? Uma frustração da nossa vontade. Então será um tormento, mas quando você não quer nada além da vontade de Deus, então, Senhor, é a tua vontade que eu quero. Tu queres isso? É isso que eu quero. Tu queres assim? Assim que eu quero também. A ti te agrada mais deste modo? Nossa, sempre foi meu sonho desse modo, de querer o que Deus quer. Pois bem, continua então, Santa Teresinha. Viver de amor não é nesta terra a nossa tenda armar nos cumes do Tabor. Então ela já diz, olha, viver de amor não é procurar alegria nesse mundo, querer armar a tenda no Tabor. Se você quer viver de amor, que não é poesia religiosa, não é arrepiozinho no coração, não, viver de amor é rocha, não é brincadeira, porque quando ele veio ao mundo viver de amor, foi assim que ele viveu. Então, viver de amor é isso, é subir o Calvário com Jesus e como um tesouro olhar para a cruz, saber que o tesouro está ali, escondido. No céu eu viverei as alegrias, na terra eu viverei o Calvário. É claro, meus santos, que para quem não crê, Santa Teresinha era uma louca. Para quem não crê, o Evangelho é loucura, mas para os que creem, é força e sabedoria de Deus. Viver de amor é dar sem medida, lembra de ontem? Viver de amor é dar sem medida, sem reclamar na vida a recompensa. Eu dou sem reclamar, por estar convencida de que quem ama nunca em pagamento pensa. Isto é, eu quero amar, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero viver de amor e dar muita alegria. E aqui nós estamos falando de uma religiosa sofrendo. Então aqui você aplique também aos apóstolos, vivendo de amor. E aqui você aplica a sua vida para a qual você é chamada também a viver de amor. Viver de amor, estranha loucura, ela reconhece. É uma realidade que ultrapassa a lógica deste mundo. Viver de amor é uma estranha loucura. Vem o mundo e me diz, para com essa glosa, para com essa história, para de falar essas coisas. Você está bobinha, você está louquinha, para com isso. As pessoas dizem, vocês sabem que é isso que o mundo diz para o Evangelho. E Santa Teresinha estava consciente disso. Então ela diz, vem o mundo e me diz, para com essa história. Não percas o perfume e a vida que é tão boa. Aproveita a vida, rapaz. Vai ser feliz, você tem direito de ser feliz. Como é que você vai destruir a sua vida nesse casamento furado? Como é que você vai perder a sua vida querendo seguir o Evangelho à risca e perdendo os prazeres do mundo? Como é que você vai se deixar humilhar e sofrer tanto assim? Aproveita a tua vida, porque ela é apenas uma, não é assim que o mundo diz? Carpe diem. Aproveita agora, o dia de hoje, porque você só tem essa vida. E o cristão diz, não, eu tenho a vida verdadeira, essa aqui é Calvário, deleite é no céu. Vem o mundo e me diz, para com essa história, não percas o perfume e a vida que é tão boa, aprende a usá-los de maneira prazerosa.
E ela responde: ah, Senhor, amar-te é o meu desperdício fecundo. Isto é, eu vou perder a minha vida. Eu vou deixar que o grão de trigo caia na terra e morra. Eu vou perder tudo por causa de ti. Não foi isso que São Paulo diz? Por causa de Deus, por causa de Jesus, eu perdi tudo. E tinha tudo em conta de cocô, de esterco. Foi isso que São Paulo disse. Comparado a Cristo, tudo é esterco. Riquezas, glória, comodidades. Por Ele, perdi tudo isso. Percebe? Viver de amor. E é importante que você olhe para o seu coração, veja que isso ainda não é uma realidade na sua alma e diga: Jesus, me ensina a querer isso. E se você, meu santinho, minha santinha, já começa a se sentir atraído a isso, diga: Jesus, aumenta ainda mais essa vontade, aumenta ainda mais essa sabedoria, que eu creia de verdade e queira viver e morrer de amor, que é o que Santa Teresinha vai dizer. Morrer de amor é bem doce martírio, bem quisera eu sofrer para morrer assim. Morrer de amor, eis a minha esperança, quando verei romperem-se todos os meus vínculos, só meu Deus há de ser a minha grande recompensa. Meus santos, que os apóstolos, que São Paulo, que a Virgem Santíssima, que Santa Teresinha intercedam por nós, para que estas palavras fiquem impressas na nossa alma, não como poesia religiosa, mas como a mais verdadeira, como a verdade mais iluminadora da nossa alma e do nosso viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.